Oi, tudo bem? Muitas vezes nos perguntamos por onde começar a ler tantos livros. Livros que chegam até nós, publicações, grande quantidade de livros desde a antiguidade. Eu quero indicar hoje um guia para você que procura ler, conhecer a história da literatura, percorrer os caminhos dos livros e dos escritores. Este livro aqui que é muito interessante. O livro da literatura da Globo Livros, da Penguin Random House. Esta edição é de 2016. Aqui nós vamos, através de vários textos, vários colaboradores, percorrer a história da literatura. Fora isso, isso aqui é um livro muito bonito, cheio de gravuras, que trazem para nós toda a história da literatura, percorrendo os caminhos dos grandes escritores, das grandes obras literárias. Então você pode fazer um projeto de leituras por meio deste livro. É um guia seguro, é um guia interessante para conhecer a literatura e ao mesmo tempo usufruir dos livros. Aqui nós temos várias indicações. Além desse, como eu disse, desse livro ser muito bonito, nós temos então todo um percurso. Por exemplo, Heróis e Lendas. Nós vamos conhecer as obras de 3000 a.C. a 1300 depois de Cristo. Nessa primeira grande parte, nós vamos percorrer as obras, a primeira no caso, a epopeia de Gilgamesh, na Mesopotâmia. Depois o Mahabharata, o Ramayana, o Livro das Mutações, a Ilíada, a Odisseia de Homero, o Édipo Rei de Sófocles, a Eneida de Virgílio, Bilfo, As Mil e Uma Noites, o Conto de Genge, a Canção de Rolando, Lancelot, o Cavaleiro da Carreta, do Chrétien de Troyes, a Saga de Nijal e tantos outros heróis e lendas da história. Depois nós temos a segunda parte, do Renascimento ao Iluminismo, 1300 a 1800, sempre depois de Cristo agora, né? Depois dessa primeira parte, as outras partes sempre depois de Cristo. A primeira parte vai até 1300 depois de Cristo. Então, do Renascimento ao Iluminismo, Idade Média, 1300 até 1800. Vamos passar pela Divina Comédia, pelos contos de Canterbury, do Geoffrey Chaucer, a Divina Comédia do Dante Alighieri, Garganta e Pantagruel, do Rabelais, os Lusíadas de Camões, o Dr. Fausto, do Christopher Marlowe, Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, Shakespeare, primeiro fólio, os Sermões do Padre Antônio Vieira, Cândido o Otimismo, do Voltaire, e tantos outros, Relações Perigosas, do Chardellot de Laclos. Então esse renascimento e várias outras indicações de livros também aparecem aqui. Depois nós temos o Romantismo e a Ascensão do Romance, de 1800 a 1855. Vamos passar pelo Fausto de Goethe, pelos contos infantis dos irmãos Grimm, Orgulho e Preconceito da Jane Austen, Frankenstein da Mary Shelley, Os Três Mosqueteiros do Alexandre Dumas, Eugênio Onegin do Alexander Pushkin, Folhas de Relva do Walt Whitman, e Jane Eyre da Charlotte Brontë, Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë, Moby Dick do Harry Melville, A Casa Soturna do Charles Dickens. Então alguns exemplos que eu estou dando aqui. Depois nós temos uma outra parte, a quarta parte desse livro, A Representação da Vida Real, de 1855 a 1900. Então nós temos aqui Madame Bovary do Flaubert, O Guarani de José de Alencar, As Flores do Mal do Charles Baudelaire, Os Miseráveis de Victor Hugo, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll, Crime e Castigo do Dostoiévski, Guerra e Paz do Tolstói, Middlemarch da George Eliot, 20.000 Léguas Submarinas do Júlio Verne, Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, Retrato de uma Senhora do Henry James, As Aventuras de Huckleberry Finn do Mark Twain, Germinal do Émile Zola, Thèse de d'Iberville do Thomas Hardy, O Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, Drácula de Bram Stoker,
Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Como eu disse, muitas outras indicações aparecerão também. Depois, uma quinta parte, o rompimento com as tradições, 1900 a 1945. Aqui nós vamos entrar, por exemplo, no Arthur Conan Doyle, Cão dos Baskerville, Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, As Metamorfoses, do Franz Kafka, A Terra Desolada, do T.S. Eliot, Ulisses, de James Joyce, Pauliceia Vairada, do Mário de Alencar de Andrade, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Berlim Alexanderplatz, do Alfred Dublin, A Beira do Abismo, Raymond Chandler, O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry. Uma sexta parte, a literatura do pós-guerra, 1945-1970. Aqui nós temos 1984, do George Orwell, O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, Ópio e Memória, do Paul Celan, Lolita, do Nabokov, Esperando Godot, do Beckett, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, O Mundo se Despedaça, da Chinua Achebe, O Tambor, do Günter Grass, O Sol é para Todos, da Harper Lee, O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, e tantos outros, né? Sangue Frio, do Truman Capote, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. A última parte, literatura contemporânea, de 1970 até o presente. Então aqui nós temos vários. O Arco-Íris da Gravidade, Thomas Pynchon, Se um Viajante numa Noite de Inverno, Ítalo Calvino, Filhos da Meia-Noite, de Salman Rushdie, Amada, de Toni Morrison, Oscar e Lucinda, do Peter Carroll, O Psicopata Americano, Bret Easton Ellis, A História Secreta, da Donna Tartt, Crônica do Pássaro de Corda, do Haruki Murakami, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, Desonra, do Coetzee, e O Assassino Cego, Margaret Atwood, Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer. Então são vários escritores. E aqui, por exemplo, deixa eu mostrar. Você tem todo um caminho. Aqui, por exemplo, da Metamorfose, de Franz Kafka. Um estudo sobre o autor, sobre o livro, ajudando o leitor a compreender o livro. E assim por diante. No fim de cada sessão aqui deste livro, nós temos indicações de outras obras importantes. Aqui, por exemplo, no fim da literatura do pós-guerra, olha quantas outras obras que você pode seguir se você se interessou demais pelo assunto, pelos escritores. Então o livro vai te indicar outros, né, para você acompanhar e vivenciar histórias. Isso aqui é como uma enciclopédia. Tem essa cara mesmo de enciclopédia para ajudar os leitores, nós leitores, a caminharmos com mais tranquilidade. Porque, como eu falei, é difícil muitas vezes escolher, né? Tudo é feito por escolhas na vida. Mas essa questão assim da literatura, talvez você goste de um autor que outra pessoa não goste, você conheça outro aqui que é interessante, que você nunca ouviu falar. Então é bom você ter um guia seguro para você descobrir novos escritores. E você lendo aqui, você descobre que um escritor gostava, por exemplo, do Guimarães Rosa. Por que ele gostava? Né? Vou atrás desse escritor. Daí você se apaixona por esse escritor. E é assim na vida, né? A gente vai descobrindo novos caminhos. Aqui nesse livro também tem algumas obras que são mais destacadas, como essa aqui, por exemplo, da Ilíada de Homero, com frases chamando a atenção do leitor. Olha aqui. Cante, ó Deus, a cólera de Aquiles, é o início aí da Ilíada, cerca do século VIII a.C., atribuída a Homero. Temos também uma linha cronológica em cada etapa, em cada parte do livro, falando dos acontecimentos da época e, claro, das publicações que marcaram aqueles períodos.
o contexto histórico, tudo isso tem neste livro. Então fica a indicação de um livro muito interessante para quem gosta de literatura. É como um estudo mesmo de literatura aqui dentro, né? Então é isso, um abraço e até mais.